O Santos está interessado no Galopo, Arnaldo. Sim. E voltou à pauta, incrível mesmo, os negócios da contratação midiática do São Paulo. Não sei com que dinheiro. FIDIC não vai permitir. Mas o Oscar tinha saído da pauta, agora a mulher do Oscar aparece falando, estou vendo tudo. Parece o Oscar assinando camisa do São Paulo. Essa galera mexe com o imaginário são paulino e normal, né? E o Dybala? Dybala não. Não, vamos com calma, por partes, vamos devagar, vamos mais devagar. Bom, a gente tem que, para entender o São Paulo não é tão simples, a gente tem, ainda mais com as questões, né, do extracampo, planejamento de contenção de gastos, travas do FIDIC, situações da base, venda da base. É o seguinte, para 2025, na prática, o São Paulo, para contratar um jogador como o lateral esquerdo titular, ele precisa abrir espaço na folha de pagamento dele. Então, a prioridade é o lateral esquerdo titular, né? Galopo, Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, jogadores que têm valor de mercado, mas não estão sendo aproveitados como titulares, eles podem sair do São Paulo a qualquer momento, desde que tenha uma proposta boa e o São Paulo receba uma grana imediata para contratar um lateral esquerdo. É quase como se entrasse o lateral esquerdo e saíssem 3 ou 4 do elenco. Essa é a situação do São Paulo. A parte disso, completamente à parte disso, tem a questão do meia. O meia, como é que o São Paulo contrataria um meia? Todo meio-campista é caro, pode ser Oscar, Dybala, blá, blá. Nesse modelo, seria um modelo, pelo que eu estou entendendo aos poucos, isso não é oficial, não é falado, não é como no Corinthians, que foi falado. Como é que vai contratar o Memphis Depay? Como é que é, Vessone? Como é que vai contratar o Memphis Depay com a folha de pagamento que o Corinthians tem, com os problemas? Quem está contratando, quem contratou o Memphis Depay? O aporte é o de 57 milhões lá da patrocinadora, da Bet, e o Corinthians complementa com 13 a 15 milhões, mais ou menos, nisso em 1 ano e meio, enfim. O que tem acontecido no mercado, talvez aconteça com o Palmeiras também, trocando o patrocinador, viu, Marcelo? Acontece com o Corinthians, acontece com quase todos os outros, o patrocinador novo que entra e a competição das bets em todos os clubes, e o modelo do Corinthians deu muito certo. O Memphis deu muito certo. Várias outras vão conseguir mudar o seu aporte, além do contrato usual, com garoto propaganda. Isso pode estar acontecendo no São Paulo, como pode acontecer no Palmeiras, como pode acontecer em todos os outros. Até numa competição entre elas, por exposição. O Galo está trocando dele, que era o 13º, para 4º ou 5º maior agora, a bet dele da patrocinador principal. Então, essa situação, isso estaria atrelado à contratação possível de um meia. Pode ser o Oscar, o Dybala não. O Oscar é uma questão, o Oscar está sem contrato, acabou o contrato dele, o Dybala tem contrato com a Roma. O Oscar é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Em relação ao jogador brasileiro, ele só tem menos dinheiro que o Neymar, para vocês terem uma ideia. Porém, o cara se o Oscar for voltar ao Brasil com a sua família, o cara pode ser contratado pelo São Paulo. Ponto. Né? Se ele quiser jogar no Brasil, paga possivelmente o salário do Oscar, porque não tem direito federativo. Esse é o parceiro. Exatamente. A qual se referiu o presidente Lucas. Exatamente. Então, os quase 80... O parceiro não é um parceiro, o Galopo, criptomoeda, o cara, é o patrocinador master do São Paulo, assim como é o patrocinador master do Corinthians, assim como será o patrocinador master do Palmeiras. E o Arnaldo está dizendo, os quase 80 milhões que o Palmeiras vai dar por Orlando City, o São Paulo não precisa dar nada. 0. Ele vai e acerta com o jogador. Luva, salário e comissão do empresário. E fora os 80 que o Palmeiras deu para tirar lá o jogador do Orlando City. Isso faz muita diferença, né? Claro que faz, mas o por mês, que é a folha de pagamento travada do FIDIC, etc., ele não vai. É claro que o jogador consta da folha de pagamento do time. Quem paga é o clube. Isso. Mas mensalmente aumenta o parceiro... aumenta a receita via Oscar, aumenta o quanto você pode gastar.
E aumenta assim. o aporte do patrocinador. Sim. Fora. Bom, posto. Pô, mas aí tem que buscar um jogador melhor, pô. Melhor que os caras vai ser difícil. Não, como não? Posto isso. Os caras tá no fim, cara. Não exatamente, né? O Oscar, ele tá mais ou menos no momento em que estava o Lucas. Inclusive em relação à questão, à idade e à questão familiar. Joga na China, não. Sim, o Hulk também jogava na China. Pô, mas não dá pra comparar. A temporada do Oscar na China foi muito boa, né? Ele foi o melhor jogador da temporada chinesa e tal. Tudo bem. Nos Estados Unidos, onde tá vendo o Facundo? Dos Estados Unidos. Exatamente. Né? Mas, pô, Estados Unidos. Mas o outro tem 24 Sabe quantas partidas anos, o cara... Tudo bem, mas eu tô falando, a liga não é desafiadora, não é parâmetro também. Né? Assim como a gente conversou aqui com o nosso especialista na Liga Norte-Americana. Tem jogador de tudo quanto é tipo na Liga Norte-Americana. Se você tem um aporte desse, vai buscar um jogador melhor. Mas o aporte... Qual o jogador melhor? Você contrataria... Não sei qual, mas vai buscar, O São Paulo você contrataria o Facundo ou o Oscar, pelo que é o São Paulo hoje? Não, mas peraí, eu não tô comparando uma coisa Não, mas eu tô comparando Vamos lá, o investimento dos dois times. vamos entrar na ideia. A ideia qual é? A Bet do São Paulo, certo? Bancar um jogador midiático, ok? Ou boa parte do salário, pelo menos. Isso aí. Se a ideia é essa, se isso está acertado, que seja um jogador que realmente faça diferença. O que é expectativa com o Oscar, numa posição que o São Paulo não tem um jogador há milênios, né? Eu entendo o que o Massa está falando. Claro que faz sentido. Não é nada contra o Oscar. O problema é que acho que, considerando. Oscar também, cara, seleção não veio, foi lá. Considerando que a patrocinadora vai pagar. Claro! Eu sei disso, mas assim, eu estou pensando do ponto. A gente falou tanto de marketing aqui, estou pensando do ponto de vista de marketing. Eu vou trazer aqui o Facundo, que talvez jogue mais do que o Oscar hoje. Só que ele não tem nome. O Oscar é um cara que tem uma ligação com o São Paulo, quer voltar. Eu entendo o que você fala. Você entende o que eu estou dizendo? Isso acho vai que conta. contratar o primo do Memphis. Mas deve ter um jogador assim. Então, mas você pode contratar um jogador que seja uma grande... Vamos contratar o Galopo. Esse cara aqui é o cara da Argentina. O cara não faz barulho. Não faz. Eu acho que a patrocinadora não contrataria o Garro, contrataria o Memphis Depay. Exatamente. Mas é esse perfil. Além desse agravante, tem outro agravante. Não o Memphis, um perfil parecido com este. Tá. É isso que eu estou dizendo. É que tem um agravante. Além disso que ele está falando, provavelmente esse cara mais pans que você quer, talvez mais jovem, ele vai custar de direito. Dificilmente e a patrocinadora não vai bancar isso. Aí, tem isso não tem direito. Exatamente, é a mesma questão do Memphis. O Oscar, os números dele são assustadores de bom. 39 jogos na temporada passada aí pelo Xangai. 16 gols e 29 assistências. É quase 1 para 1. Todo dia, todo jogo. 39 jogos. Porque é o que o time lá jogou. Vou até olhar aqui, mas deve ser muito parecido com o que o time jogou. Ele ficou quase... Eu entendo, Massa. Tem todas as ponderações. Ele vai fazer 40 jogos, aqui ele vai fazer 70, muda bastante. Assim como o Facundo, né? Assim como qualquer jogador que joga em uma liga menos competitiva. Mas o Facundo tem 24 anos, mas enfim. Mas sim. A questão é a seguinte... Arnaldo, não entendo... O Xangai 42, você é a favor da Ele contratação do Oscar, cara. Ele jogou 39 o Oscar de 4-2. É uma chance de reproduzir o Rames, é quase igual. O cara vem da China, olha o Coronado. A chance de reproduzir o Rames é mais com o Dybala do que com o Oscar. Eu acho um pouco diferente. Até porque o Oscar tem uma questão... Ele não vem... Ele tem a formação no São Paulo e uma traição ao São Paulo. Ele sabe disso. Ele vem com a mochila nas costas. Se ele for encostar... os caras comem o fígado dele. Então, né, ele sabe disso, né? Agora, a questão da nova era, das postagens no Instagram, que você segue a esposa do cara, segue não sei o que lá, foi a mesma situação envolvendo o Lucas. Por isso que eu falei a mesma. A diferença é que o Lucas era um xodó da torcida e o Oscar não é. Exatamente. Só que o Lucas, a família não estava convencida a vir. Foi o que ele falou lá no início, né? Não, tá, e aí, então, vamos convenceram a família do Lucas a vir, ele topou, veio e tal, e o Lucas deu certo, né? Mas é isso, boa distinção. Um é xodó, o outro já chega precisando escrever uma história devendo, né? Então, e aí é assim, né? A posição que o São Paulo procura não é uma posição que tenha fartura de jogadores, pelo menos, brasileiros. Tanto que a seleção brasileira não tem nenhum jogador nesse raio de posição, né? A questão da meia, né? A gente fala, quem vai jogar de meia da seleção brasileira? O Rafinha improvisado, é o Paquetá improvisado, é o Rodrigo improvisado. Então, esse jogador idealizado pelo São Paulo é complicado.
Eu não sei exatamente, no futebol brasileiro é muito, qual seria a alternativa, não seria o Dybala, evidentemente, ao Oscar nesse momento. Um jogador livre no mercado. Não, eu também não o conheço. Eu tô falando de perfil. Já que você tem... É uma novidade isso é legal. Cara, não é legal? Você tem uma bet disposta a colocar um jogador grande no seu time. Ponto. Deixa eu fazer um parênteses só, Massa, rapidinho. É só fazer um parênteses que eu vou fazer todas as vezes que o São Paulo vier com essa história de vai pagar, não sei quem vai pagar. Bom. Todas, quando eu falo todas, é 100% das vezes que o São Paulo se meteu com essa história de não sei quem vai pagar, sempre deu errado. 100% das vezes. Vou recuperá-lo. O Falcão lá em 85 era o investidor, não foi. O Daniel Alves não foi. O Galopo não foi. O Rames Rodrigues, nenhum deu certo até hoje. É só para deixar isso claro. O São Paulo, ele trabalha, a administração atual do São Paulo trabalha com desconfiança. Porque muitas das coisas que esses caras falaram que ia acontecer não aconteceram. O Galopo está aí. O Galopo é a prova viva desse negócio de investidor. A era das bets é um negócio bem diferente. Claro, é outro cenário. É só para pontuar. Você tem razão. Assustador o que está acontecendo. Então, mas aí que tá. Eu acho que aí tem que ficar... O negócio é você... Todos os exemplos que você deu... O Rames não, porque o Rames foi contratado pelo São Paulo e ia ser pago pelo São Paulo. Ninguém falou nada. A questão dessa gestão é o Galopo. Sim. Que não seria contratado pelo São Paulo porque o São Paulo não tinha grana. E acabou entrando. É a mesma coisa que eu disse em relação ao Memphis Depay, o patrocinador do Corinthians. No final das contas, a responsabilidade é do clube. Se eu, a patrocinadora, não, esse mês não vou conseguir pagar, o Corinthians vai ter que arcar. Sim. É sempre um risco. Isso também vale... sempre um risco. Né? No caso... Sim. E, bom, esse cenário é um cenário possível. Né? Possível, né? Não é um cenário que está aí colocado. Não, só seria possível nesse cenário, porque as travas da questão da reformulação financeira é assim. Então, você percebe que são dois movimentos completamente antagônicos. Você está tirando 3 ou 4 para colocar um lateral esquerdo e vai trazer o Oscar também. Como? Só com uma parceria, né? Só com alguém pagando o Oscar. Tá. Então, e tem outra coisa aí que precisa ficar bem ligeiro. Ah, mas não vou pagar direito econômico pelo Oscar. Não vai. Você não vai pagar 70 milhões. Mas uns 20 vai morrer. Ah, claro. Sim. Como entendeu? o Memphis, né? Então, caramba, então será que não vale a pena buscar uma opção melhor, jogador mais competitivo? Ou como... Não, entendeu? Aí que tá. O São Paulo... É disso que eu tô falando. Eu sei, porque... mas o São Paulo considera esse jogador o ideal. Tá um jogador que tem esses números do Vessone, que é um jogador que cria e faz gol. Tá né? bom. Então essa é a situação. Mas eu também... A decisão... Você entende o que eu tô dizendo? Claro, já que a Bet está disposta... Mas me dá um nome. Não, me dá um nome. Qualquer nome. A gente tem que dar uma olhada. Vamos estudar. Um meia de direito federativo, livre no mercado. Não lembro agora. Só que tem um Minha caso. memória é péssima. Essas empresas, é o que o Tironi disse, essas empresas, elas não pensam... Não é possível que o São Paulo não consiga prospectar isso também. Não, né? mas eu quero... Essas empresas... Com o nome, nós podemos mas prospectar uma sugestão. O que o alerta que o Tironi está fazendo é muito isso daí. Essas empresas não querem contratar o Rodrigo Garro, elas querem contratar o Memphis Depay, é o que o Arnaldo falou. Então... sem colegas nossos, estão falando assim, por que o Corinthians não pegou o dinheiro do Memphis Depay e pagou conta? Não porque para a pode. empresa, para a empresa, ela não quer pagar boleto, ela quer trazer o Memphis para a pessoa ficar feliz e ir lá e apostar com ela, e ela tá lá engajando até agora com a arroba do negócio. É exatamente para isso. Até se fosse pagar, marketing. ela podia ter usado o mesmo dinheiro, pagado 50 boletos, a torcida não ia estar feliz. feliz. Não levanta a sobrancelha para falar. Quero te trazer bastidores e, claro, mais detalhes sobre essa procura do São Paulo, essa sondagem que o São Paulo fez ao argentino Dybala. E vou falar também um pouco da busca do São Paulo por um jogador de renome, né? Por uma grande contratação, já que tem um parceiro comercial que pode ajudar a viabilizar o pagamento dos altos salários desse atleta, dessa contratação para 2025. Vou trazer detalhes e informações para vocês, mas antes se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todo dia tem informação aqui, bastidores, tudo do mundo do futebol para vocês. Bom, vamos lá, Dybala. O São Paulo sondou a possibilidade, né? O São Paulo foi atrás dessa possibilidade e fez ali uma consulta para saber valores, para saber possibilidades
né, no caso do jogador que está em fim de contrato com a Roma da Itália. A ideia do São Paulo é porque é o seguinte, o São Paulo tem um parceiro comercial que vai viabilizar o pagamento dos salários. Esse parceiro comercial já deixou bem claro para o São Paulo que gostaria de bancar os salários, parte dos salários de um atleta de expressão. Claro, o Wendel é um jogador que já está ali com a situação já encaminhada, né? O São Paulo já se acertou com o jogador. Tem ali as questões do Porto, ali da liberação do Porto, que o São Paulo está tratando e quer avançar ainda essa semana, mas o patrocinador, ou melhor dizendo, esse parceiro comercial, entende que seria um jogador que chamasse a atenção, que despertasse aí o interesse, chamasse a atenção do mercado e, claro, sem dúvida nenhuma, para o torcedor do São Paulo. O Dybala acabou sendo sondado, né? Mas esse jogador pode vir a ser o Oscar. Mesmo com o Oscar, né, tendo aquela recusa, não vou dizer uma recusa, mas o Oscar, inclusive numa apuração do companheiro André Plihal, dizendo que nesse momento inviabilizaria uma volta dele ao Brasil. Mas o São Paulo trata isso com cautela. O próprio Júlio Casares falou ontem na entrevista que a gente exibiu aqui no canal sobre o desejo e o reforço ainda de ter o Oscar nessa temporada. O Oscar que agora livre no mercado, já que saiu do futebol chinês. E também o São Paulo tem ideia de que é um jogador que tem um custo alto. Então entraria aí esse parceiro. Com o Oscar ainda em dúvida, mas com possibilidade ainda na pauta, o São Paulo, claro, começou a olhar para grandes nomes que estão aí, o fim de contrato, que estão aí com contrato a vencer, e chegou-se num consenso, né, da diretoria, que o Dybala poderia ser esse jogador. Então, assim, o São Paulo sondou as condições, sondou a possibilidade, mas num primeiro momento entendeu que não iria avançar, né? Entendeu que não iria abrir conversas, não há negociação em andamento. Inclusive eu vou até abrir aqui e falar um pouco da mensagem que eu recebi. Vou ler aqui para vocês a mensagem, né? Vou carregando aqui as minhas mensagens, mas eu vou ler para vocês aqui o que eu recebi, por exemplo, de comunicado, né? De algo oficial, por exemplo. O São Paulo, Dybala é um grande jogador que dispensa qualquer tipo de comentário. Não estamos negociando com ele, não há qualquer possibilidade de trazê-lo. Então o São Paulo recuou da ideia, né? O São Paulo mudou de ideia no sentido assim de tipo não avançar, sondou, foi atrás, mas decidiu não abrir negociações, decidiu que não iria fazer propostas. Então hoje em dia é uma situação em que o São Paulo já não olha mais para essa possibilidade. Uma notícia importante, uma notícia tendo que o São Paulo só de tentar um Dybala já é uma notícia de um movimento interessante que o São Paulo tenta fazer nesse mercado, nessa janela de janeiro. E o foco segue sendo o Oscar. É a questão dele se ajeitar ali com a questão familiar, é algo que impede ele vir para o Brasil agora, mas o São Paulo trabalha ainda nos bastidores para tentar fazer um ajuste ali, convencer o jogador que dá para vir agora, enfim, o jogador também decidir isso com a família, mas o São Paulo se sente ainda no páreo em relação ao Oscar, e aí teria a ajuda desse parceiro comercial aí para viabilizar o salário do Oscar, que repita, um salário que é um montante importante hoje dentro da realidade do São Paulo, que é uma realidade de apertar os cintos.